Definindo planos, da série Uma Vida com Propósitos. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Entrega o teu trabalho ao Senhor, e os teus planos serão estabelecidos. Você sabia que os planos de Deus e os seus planos, eles podem e devem andar juntos para que você possa cumprir os propósitos de Deus para a sua vida? Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que foi Neemias. Já falamos sobre 2 passos importantes que Neemias deu quando fez planos na direção de seus objetivos. Objetivos esses que honrariam a Deus, a reconstrução de Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre outros 3 passos que Neemias modelou para desenvolver o seu plano. Em primeiro lugar, considere que no meio de tudo isso, o medo pode existir, mas não permita que o medo impeça você de realizar o seu plano. Neemias teve que montar uma estratégia para pedir autorização ao rei de onde ele morava, para que ele pudesse se ausentar do palácio e ir até a cidade natal da sua família, Jerusalém, para que pudesse então reconstruí-la. Quando o rei viu Neemias se aproximando, perguntou para ele: por que você está triste? Naquela época, ficar triste na frente do rei era um crime. Neemias usou isso, na verdade, como estratégia, para que justamente o rei lhe perguntasse: por que você está triste? Neemias fez 2 coisas com o medo que ele tinha. Em primeiro lugar, ele expressou seus sentimentos. Ele disse ao rei: viva o rei! Ó meu senhor, como não ficar triste? A cidade dos meus antepassados está enterrada em ruínas. Depois você confere essa linda história lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 3. Admitir como você se sente é uma etapa para o crescimento, para o amadurecimento. Segundo lugar, Neemias orou rapidamente antes de falar. Ainda no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 3, indo para o versículo 4, diz assim: o rei me disse: o que você quer? E Neemias responde: então orei ao Deus do céu. E aí sim ele responde ao rei. Às vezes a oração, ela pode ser apenas um pedido de socorro silencioso. Naquele momento, Neemias não teve como dizer para o rei: só um minutinho que eu vou ali orar para Deus e já volto. Não. Em pensamento, ele deve ter falado ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Senhor, me dê as palavras certas. Senhor, me orienta. Essa foi a oração de Neemias. Existe um mito de que as pessoas piedosas não têm medo. Isso não faz sentido nenhum. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é seguir em frente apesar do medo. Para que você possa realizar os seus planos, assim como Neemias, você precisa estabelecer um alvo claro. Neemias foi muito específico no seu pedido ao rei. Ele disse: se for do agrado do rei, e se o Senhor estiver satisfeito comigo, seu servo, envia-me ajudar para reconstruir a cidade. Para estabelecer um objetivo específico, você precisa se fazer 3 perguntas. O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Ou o que eu quero ter? Com base nisso, estabeleça um prazo. Neemias disse então ao rei. Então o rei, com a rainha sentado lado a lado, perguntou: quanto tempo levará essa jornada e quando você volta? Neemias escreveu: aprove ao rei enviar-me, ou seja, o rei aprovou, e eu estabeleci um tempo. Embora tenha sido Deus que orquestrou tudo isso,
Neemias estabeleceu um tempo, um compromisso com o rei para que ele fosse e voltasse. Ele tinha, portanto, um plano claro: aonde ir, o que fazer e quanto tempo levaria. O seu objetivo tem um prazo? Se não tem um prazo, não é um objetivo. Pergunte-se: quanto tempo vai demorar? Eu vou fazer isso em quanto tempo? Em seguida, coloque no calendário, assuma um compromisso. Lembre-se que um sonho sem prazo é só um desejo. Desejos não vão a lugar nenhum. Quando os seus sonhos têm prazo, objetivos, metas, responsabilidades, esses são os primeiros passos para que você possa atingi-los. Mesmo tendo medo, siga em frente, ore ao Senhor, peça a ajuda do Senhor. Neemias cumpriu os propósitos que Deus colocou no seu coração. Conseguiu a aprovação do rei, foi a Jerusalém, se juntou com os homens locais, trabalharam juntos na reconstrução e Deus os abençoou. E Deus há de abençoar você também, se você colocar os seus planos no altar do Senhor, definir metas, prazos, orar ao Senhor, pedir ajuda, se unir com outras pessoas para realizar os projetos que Deus tem colocado no seu coração. Que Ele mesmo, Deus, te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.